Fala pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Ralfo de Barros Monteiro e tô aqui hoje participando do nosso Jurisprudência Conectada aqui, ao vivo aí para vocês, passando aí no Facebook. Vamos interagir, vamos trocar uma ideia. Na verdade, o objetivo aqui da gente é fazer uma coisa um pouco mais dinâmica e não ficar muito preso àquele sistema de aula, de tacar a doutrina e falar. Não, o objetivo é uma coisa mais rápida, mais simples, até para ficar uma coisa bem mais leve. Vamos fazer uma pequena apresentação, comentar um julgado, aproveitar o ensejo desse julgado para a gente extrair o máximo que nós pudermos aí de matéria pertinente. E o assunto de hoje, para a gente não perder muito tempo nisso, o assunto de hoje é um julgado bem recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da natureza jurídica do condomínio edilício. E aí, às vezes você pode pensar assim, falar, mas Ralfo, poxa, isso não é um assunto novo. Não é um assunto novo, porque realmente se discute já há algum tempo essa questão de qual é a natureza jurídica do condomínio edilício, e especificamente a respeito de se considerar uma pessoa jurídica, ter personalidade jurídica ou não. Considerar como ter personalidade jurídica, quer dizer, ser uma pessoa jurídica, e daí considerar que o condomínio edilício é sujeito de direito, tal como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica naquele modelo tradicional. Isso o STJ, enfrentar o assunto dessa maneira, o STJ nunca fez. Daí porque esse acórdão, esse julgado, ele é interessante. O que o STJ fez e o que a jurisprudência em geral fez até hoje foi eventualmente analisar essa ótica, sob essa ótica, mas para solucionar um caso específico, um determinado problema, os tribunais acabam estendendo o regime jurídico das pessoas jurídicas para o condomínio edilício. Então, na verdade, o que acaba acontecendo, o que foi até hoje julgado, foi mais ou menos nesse sentido, equiparar o condomínio edilício, para fins práticos, a uma pessoa jurídica. Mas enfrentar a questão, efetivamente, desse ponto, a respeito da personalidade jurídica do condomínio edilício, até agora não tinha sido feito. Então, esse acórdão ele é muito importante nesse sentido, porque pela primeira vez o STJ acabou enfrentando, houve até um certo embate, num bom sentido, claro, e aqui hoje até estou passando para vocês, depois vocês vão verificar, a gente está fazendo 2 por 1, porque na verdade tem o voto do relator e depois tem aqui um voto divergente, que muito embora também tenha chegado à conclusão pelo improvimento do recurso, assim como o relator fez, esse voto divergente acabou justamente fazendo um contraste a respeito dessa tese da personalidade jurídica do condomínio edilício. E é interessante também porque a matéria ventilada é uma matéria interessante. Vou situar vocês aí para passar, na verdade, uma ideia geral e vamos interagir, vamos escrever. Eu já estou aqui acompanhando também o que nós tivemos. Deixa eu só situar. O processo começou, imagina aí uma execução normal, em primeira instância, em que o executado era o condomínio edilício. Então o exequente pretendia receber certos créditos do condomínio edilício. Esse processo acabou, julgado em primeira instância, acabou alcançando algumas coisas. O credor acabou se satisfazendo em parte, mas sobrou bastante coisa. E em determinado momento o credor ele pediu que fossem alcançados os bens dos condôminos por dívida do condomínio edilício. E o processo foi parar então no STJ, e a discussão era essa. E o entendimento sufragado foi no sentido de que é possível executar os condôminos por dívida do condomínio. E muito embora o recurso tenha sido julgado, não tenha sido provido, mas foi improvido por outro motivo. A conclusão é de que é possível alcançar os bens dos condôminos, mas neste caso concreto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino acabou entendendo que as providências que deveriam ter sido esgotadas contra o condomínio edilício não foram. De maneira que, então, nesse caso concreto, não seria possível alcançar os condôminos, mas sufragando a tese de que, a princípio, é possível sim. Então, se esgotadas as diligências possíveis em face do condomínio edilício, é possível alcançar o bem dos condôminos. Tá? E aí, então, surgiu essa discussão para fundamentar o seu voto, essa discussão acerca da natureza jurídica do condomínio edilício, dele ser uma pessoa jurídica, e se ele fosse uma pessoa jurídica, eles teriam que considerar sob a ótica da desconsideração, né, da personalidade jurídica, aquela do artigo 50 do Código Civil, ou se considerar como um ente despersonalizado, bastaria encaixar em um redirecionamento da execução, e foi o entendimento do STJ, muito embora
no caso concreto, nós tenhamos aqui, e depois a gente pode até disponibilizar, esse voto divergente do ministro Marco Aurélio Belize, que entende que existe ou que tem personalidade jurídica, ao passo que o ministro relator entendeu que não existe personalidade jurídica. Então, por isso que eu chamo a atenção do caso, porque é o primeiro estudo mais pontual sobre a matéria, e a conclusão foi de que o condomínio edilício não tem personalidade jurídica. Eu vou passar aqui a ementa, só para nós vermos, antes de nós adentrarmos a matéria, vejam. Então é o recurso especial 1486478 do Paraná, e ficou assim: recurso especial processual civil, execução contra condomínio edilício, redirecionamento contra os condôminos, possibilidade em tese. Doutrina precedente, caso concreto, penhora de créditos, opção pela medida menos gravosa. Vamos aqui para os subitens. Controvérsia acerca da possibilidade de redirecionamento contra os condôminos de uma execução ajuizada por credor do condomínio horizontal. Distinção entre condomínio horizontal e pessoa jurídica. O voto divergente no tópico de um dos integrantes da terceira turma, que foi aqui o ministro Marco Aurélio Belize. Desnecessidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica aos condomínios. 4. Possibilidade de redirecionamento da execução em relação aos condôminos após esgotadas as tentativas de constrição de bens do condomínio em respeito ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Para nós é o que interessa aqui esse ponto, e vamos então discutir. Depois eu vou no final ali passar mais trechos do voto do ministro relator para nós discutirmos, mas o importante agora, na verdade, é que eu consiga passar para vocês, aí a gente discutir, trocar uma ideia a respeito de um panorama, um panorama a respeito do tema, mas sem perder muito tempo, porque, como eu falei, o nosso objetivo não é esgotar a matéria, não é fazer nada muito extenuante. Vou pedir para vocês que aí que estão assistindo, quem estiver assistindo, compartilha, multiplica pra gente, vamos alcançar aí, vamos discutir, vamos aumentar, vamos fomentar a discussão desses temas. Pra gente é muito importante, é bacana e eu tô à disposição. Vão socando o pau aí, mandando bala. Vamos lá então. Olha só, para discutir, antes de eu chegar ao tema em si, o ponto basicamente é o seguinte: nós temos algumas teorias que explicam ou tentam explicar a natureza jurídica do condomínio edilício. Uma primeira, depois eu passo ali, eu troco no slide, uma das primeiras ideias, uma das primeiras teses que surgiu é de que o condomínio edilício se constituiria numa propriedade superficiária, e isso por influência de um jurista italiano, Domenico Simoncelli, que defendia essa ideia, mas há muito já refutada, porque de acordo com essa teoria, essa ordem de ideias, na verdade, o proprietário seria somente o dono daquilo que está na superfície. O dono seria, então, o titular do direito real seria, como proprietário, seria apenas aquele que tem a titularidade da superfície. De maneira que aqueles que tivessem os apartamentos no condomínio edilício, eles não seriam proprietários, eles seriam somente usuários dessas unidades. Então vejam que aí a gente já encontra uma discrepância muito grande com o nosso sistema, porque no nosso sistema, aqueles que titularizam estão utilizando as unidades autônomas, eles são proprietários dela, e não meros usufrutuários ou coisa que o valha. Então essa tese acabou meio que, de certa forma, já refutada no nosso direito, até por uma questão, de acordo pela própria análise, né, do direito positivo. Uma segunda, vou avançar aqui, uma segunda tese, e essa é bem utilizada, é bem difundida no direito norte-americano, é de que nós teríamos uma sociedade, uma verdadeira sociedade. Vejam, aqui nos Estados Unidos, isso aí se chama de Cooperative Apartment Plans, que, para se traduzirmos aqui para o nosso direito, seria basicamente uma cooperativa, e a cooperativa é que seria a proprietária do condomínio, seria essa pessoa jurídica. Os condôminos também não seriam, aí na verdade os titulares das unidades autônomas, eles também não são proprietários. O proprietário é a pessoa jurídica que foi criada para essa finalidade. Hoje em Chicago e em São Francisco, esse é muito comum. Os condomínios em edifício que lá tem, a maioria seguem esse modelo. O que para nós também não se ajusta, né, ao nosso sistema, porque lá você tem dois passos. Em matéria de registros, nós visualizamos aí dois momentos bem distintos. Criação de uma pessoa jurídica no registro próprio. E 2, a criação da propriedade, a titularidade da propriedade, por meio do registro imobiliário. Aí nós chegamos aqui, a nossa tese ou a teoria difundida, aqui é o grande marco,
do nosso direito é justamente essa ideia de que nós temos, na verdade, uma nova figura, ou melhor dizendo, algo que não se adequou, o condomínio edilício, nada que se pudesse pegar qualquer dos institutos tradicionais e enquadrá-lo como um ou outro, e, na verdade, é uma figura absolutamente nova que mesclaria ou que surgiria a partir da fusão entre o conceito de propriedade exclusiva e o conceito de propriedade comum, de copropriedade. Então até coloquei assim, olha, é a conjunção orgânica dos direitos. Um direito de natureza comum, natureza coletiva, e outro de propriedade exclusiva de cada titular. A propriedade exclusiva sobre o apartamento, né? Então dono absoluto, titular da sua unidade autônoma, e copropriedade ou propriedade comum e coletiva do solo e das coisas comuns. E as coisas comuns colocadas ou dispostas de maneira a servir as unidades autônomas. Então seria, na verdade, aí um novo gênero de propriedade, uma outra figura que se funde, que junta, né, que a partir da sua fusão gera um novo instituto. Então, uma mistura de propriedade comum e propriedade exclusiva. Esse é o nosso sistema, é a minha opinião também, é aquela ideia do professor Caio Mário de que nós temos justamente essa união de propriedades, é o que a princípio até hoje de tradicional nós temos no nosso sistema. Aí então a gente chega finalmente a essa tese de que o condomínio edilício é pessoa jurídica. E eu quero analisar, quero ver com vocês aqui, justamente os primeiros argumentos a favor, mas só para sublinhar uma coisa muito interessante, porque quando nós estudamos o assunto um pouco mais a fundo, a gente precisa pensar, isso eu costumo chamar muita atenção quando eu falo sobre o assunto, a gente precisa parar e prestar atenção numa coisa muito importante, pessoal, que é o seguinte: se o condomínio edilício tiver personalidade jurídica, a gente precisa dar um passo além e ver as reais consequências disso. Quer dizer, o que vai acontecer se efetivamente nós tivermos o condomínio edilício como um sujeito de direito? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente se esquece disso. Mas vejam, eu até separei aqui. Se nós considerarmos o condomínio edilício como uma pessoa jurídica, a consequência direta disso é que, de acordo com essa visão, quem tem direito, quem é titular, proprietário das partes comuns, não são em copropriedade os condôminos das unidades autônomas, mas a própria pessoa jurídica, isto é, o próprio condomínio. O dono da propriedade comum deixa de ser os donos das propriedades exclusivas e passa a ser o condomínio como entidade, como sujeito autônomo de direito. E essa é uma consequência muito importante, porque evidentemente eu estou diminuindo o poder patrimonial ou a quantia patrimonial dos condôminos das pessoas que detêm a propriedade exclusiva das unidades autônomas. A gente não precisa, não é o momento de se estender a respeito disso, fica para uma outra oportunidade, mas os efeitos são muito grandes. Então não é só dizer, agora o condomínio pode realizar negócios jurídicos em nome próprio, pode adquirir tranquilamente qualquer unidade condominial, não basta isso. O importante é nós verificarmos que existem outras consequências, e uma das consequências mais importantes que as pessoas acabam deixando de lado é essa: quem passa a ser o proprietário das partes comuns é o próprio condomínio. Então, as características que decorrem desse sistema são duas, eu coloquei ali. Então, nós temos unidades autônomas e partes comuns rigorosamente, e eu até sublinhei, juridicamente também, por conta dessa característica, separadas em função de seus titulares. Então, o condomínio é titular de uma parte e os condôminos titulares de outra parte. E 2, atribuição completa de capacidade jurídica ao condomínio, que passa a ser sujeito de direito e proprietário das partes comuns. Então, vejam, eu estou falando de uma situação em que o condomínio ele vai passar a ser um sujeito de direito, muito além do que aquilo que a gente costuma chamar de capacidade judiciária, que é a possibilidade do condomínio estar em juízo, é muito além disso. Na verdade, ele vai virar um sujeito de direito. Pessoa jurídica é a mesma coisa ou tem a mesma força do que uma pessoa física no nosso ordenamento. Tá? Vamos avançar aqui para ver os argumentos a favor, e basicamente são 2. Primeiro, facilitação das relações jurídicas dos condomínios edilícios. E isso é um aspecto prático, e é inegável que, se considerar o condomínio edilício uma pessoa, um sujeito, é inegável que haverá uma facilidade no trato jurídico, nos negócios jurídicos entabulados, na possibilidade do condomínio edilício realizar negócios em nome próprio. Isso é inegável que exista um interesse prático nisso. A minha crítica, que eu já faço desde já, é que não me parece adequado
considerar um instituto jurídico como isso ou aquilo em razão dos efeitos práticos que pode existir ou que podem surgir. Né? A catalogação de uma figura como um instituto determinado ou outro instituto não decorre da sua praticidade ou dos seus efeitos, mas decorre daquilo que ele é, da sua substância, do seu conteúdo. Tá? Então não me parece seja um argumento jurídico dizer que mas vai ficar mais fácil para a gente se o condomínio for... Não, tudo bem. Também acho, eu concordo com isso, vai ficar mais fácil mesmo. Mas isso não é argumento para nós em direito. Tá? Segundo, o tratamento atualmente dispensado aos edifícios que travam relações trabalhistas e processuais, além de serem vistos pelo fisco como pessoas jurídicas, e eles ostentam, tem até CNPJ, como a gente sabe. Então o segundo argumento é mais ou menos assim: o fisco já considera o condomínio pessoa jurídica, a Previdência também, em processo civil o condomínio edilício pode participar dos litígios. Isso significa que, de acordo com esse tratamento, eu posso retirar que o condomínio edilício é uma pessoa jurídica. Não, mas está errado. A gente analisar sobre esse prisma está errado. O que, como eu falei, o que os julgados fazem nessa área é equiparar o condomínio edilício a uma pessoa jurídica, mas não significa dizer que o condomínio edilício seja uma pessoa jurídica, porque para isso eu preciso que ele, me perdoem a redundância, que ele seja uma pessoa jurídica, e ele não é, tá? Então fica com essa observação, e agora a gente traz justamente os argumentos para confrontar isso, para depois nós analisarmos efetivamente o acórdão aqui. Argumentos contra, definição legal. Isso é muito importante, esse aqui era o principal argumento do que o professor Caio Mário se utilizava para rebater a tese da personalidade jurídica, o professor João Batista Lopes também, que é a própria lei, porque o artigo 1331 do Código Civil diz expressamente para nós que as unidades, né, que o condomínio edilício ele é formado por propriedade exclusiva e que as partes comuns são condomínios pró indiviso. Então, a própria lei, o 1331, diz para nós o seguinte: eu tenho, de um lado, propriedade exclusiva e, de outro lado, copropriedade da área comum. Então, isso já basta para mostrar que eu não estou diante de uma pessoa jurídica. Mas tem um outro argumento também muito forte, que é a ideia de liame subjetivo. Falta affectio societatis para os condôminos, isto é, aquele liame subjetivo que a gente encontra nas pessoas jurídicas, entre os sócios numa sociedade, entre os membros de uma associação, não existe essa comunhão de objetivos entre os condôminos. O objetivo de cada um é estar lá, morar, ter a sua propriedade, usar, fruir, gozar daquilo que eles têm, das partes comuns e da sua propriedade exclusiva. Então, não existe esse liame subjetivo interno entre os condôminos. Outro argumento. E o terceiro, também muito forte, é o que a gente pode chamar de quebra da tipicidade. Porque em direito civil, aliás, em direito, né? Dá pra gente estender, em direito civil e em direito em geral, o que regulamenta, o que segue, o que toca aqui as pessoas jurídicas é o princípio da tipicidade. Vou compartilhar aqui com vocês, acho que vamos ver se a minha internet ajudar, o meu 4G ajudar, eu quero compartilhar um vídeo aqui, na verdade é o nosso link aqui da Arice, para vocês aí darem uma... Deixa eu ver aqui, peraí. Sei como a gente está gravando ao vivo, acontece, a gente demora um pouco mais, até eu aqui já tinha deixado separado, mas vamos lá, cadê? Vai abrir, tenho fé que vai abrir. Cadê? Eu não tô achando aqui o link do vídeo na página da Arice, depois eu vejo, vamos lá. O Felipe falou para eu descer um pouquinho, mas vamos achar aqui. Achei a foto. Não achei. Vou deixar aqui, depois eu dou uma olhada. Mas vamos lá. Na verdade, então, os argumentos contra, e aí eu falei da tipicidade. Em matéria de direito civil, pessoal, agradecer vocês aí bastante, uma galera ao vivo, acompanhando, brigadão. Vamos lá. Na verdade, então, aqui eu vou dar sequência. Era só para dizer o seguinte: em direito civil, como em matéria de direito em geral, em matéria de pessoas jurídicas, eu não tenho liberdade de criação. Eu não consigo, por exemplo, vou chegar hoje e vou registrar uma pessoa jurídica que se chama Ralph, um novo sistema, uma nova personalidade jurídica, eu vou no RCPJ e vou criar uma coisa dessa. Não posso, porque eu estou adstrito àquilo que a lei prevê. Eu tenho que ficar preso àquelas pessoas jurídicas que a lei tipificou. E a lei em momento nenhum tipificou um condomínio edilício como pessoa jurídica. Então você tem associação, fundação, organizações religiosas, ótimo, perfeito, partidos políticos, sociedades, são pessoas jurídicas que estão tipificadas na lei. O condomínio edilício não. E aí, quem costuma sustentar a tese da personalidade,
meio que faz aí, de certa forma, vista grossa a ideia de tipicidade, mas é uma ideia, a tipicidade, eu costumo dizer isso, para as pessoas jurídicas é uma ideia tão cara quanto a tipicidade para os direitos reais. Então, da mesma maneira que eu não tenho direito real, eu não crio direito real de acordo com a minha vontade, novos modelos de direito real, eu também não crio novos modelos de pessoas jurídicas. Esse é um argumento muito importante que deve ser considerado. Aí, feitas essas observações, eu já vou passar aqui para alguns trechos, né, para nós não perdermos muito tempo, alguns trechos do voto do ministro Paulo de Tarso, para justamente mostrar essas características ou exatamente aonde ele se pegou, quais foram as matérias por ele aventadas aqui. Vamos lá. Então, começa aqui primeiro com essa distinção. Opa, voltei. Começa primeiro com essa ideia de tipicidade, isso então já do trecho do voto do recurso especial, com essa ideia de tipicidade, e ele diz assim: inicialmente verifica-se que o condomínio não está previsto no rol de pessoas jurídicas de direito privado, elencado no artigo 44 do Código Civil, abaixo transcrito. Pessoal, aqui só para explicar, eu fui tirando trechos e fui colocando uma rubricazinha do lado para mostrar a ordem de ideias do ministro relator aqui. Então, primeiro ele começa falando e pegando a questão da tipicidade, que é de fato uma questão extremamente importante. Num segundo momento, ele fala da affectio societatis logo na sequência. Depois que ele transcreve o artigo 44, ele fala: analisando-se esse rol de entidades, pode-se identificar em todas elas a pré-existência de uma comunhão de vontades, affectio societatis, dirigida ao desempenho de um objeto social comum, no caso das fundações, a vontade do instituidor. No caso dos condomínios edilícios, embora seja necessário um ato de vontade para instituí-lo, o elemento essencial não é a comunhão de vontades, mas a titularidade de um direito real. Essa ideia da falta de um liame subjetivo entre os condôminos, ela me parece também muito importante para mostrar que nós não temos essa característica que é tão importante para a junção, a fusão, a criação de uma pessoa jurídica. Então vimos a tipicidade, affectio societatis, e aqui ele passa em seguida a fazer uma distinção com as sociedades civis ou as sociedades simples. Vejam, efetivamente observa-se que a convenção de condomínio estende seus efeitos para além daqueles que a ela anuíram, como os locatários, os sucessores e até terceiros que venham a ingressar no imóvel, diferenciando-se assim do contrato social da pessoa jurídica, que obriga apenas os sócios. De outra parte, verifica-se que os membros das pessoas jurídicas têm ampla liberdade para pactuarem o objeto social. Os condomínios, diversamente, só podem desempenhar o papel de administração e conservação da coisa em comum, pois esse é o objeto social que se extrai da lei, não havendo liberdade para se pactuar outro. Em resumo, o que o ministro quis dizer aqui? Que o objeto de uma pessoa jurídica é amplo e há uma liberdade, uma gama de possibilidades muito grande, porque numa sociedade basta a vontade dos sócios de se reunirem e acertarem, olha, nossos objetivos, além do lucro, são esses ou aqueles, ou vamos procurar isso, vamos atrás disso, o que não acontece no condomínio, porque no condomínio edilício, o máximo de liberdade que os condôminos têm é de administrar e de cuidar, desempenhar esse papel de administração. Então, também o objeto de uma pessoa jurídica, de uma sociedade, no caso exemplificado aqui pelo ministro, é muito diferente do objeto de um condomínio edilício. Mas tem mais. Pulei. Volta. Foi. O objetivo, o escopo do condomínio edilício, ele também chamou atenção. Vejam, que de fato o ministro acabou aprofundando, como eu disse, pela primeira vez o estudo a respeito da matéria. Então ele traz aqui o interesse dos condôminos, quer dizer, a finalidade do condomínio. E bota: o condomínio horizontal atende exclusivamente ao interesse da comunidade de condôminos, ao passo que as demais pessoas jurídicas têm a potencialidade de satisfazerem interesses gerais da sociedade. É muito mais amplo, não só dos condôminos. As sociedades empresárias, por exemplo, além de produzirem lucro para os seus sócios, desempenham um relevante papel na economia ao promoverem a circulação de mercadorias e serviços, bem como gerarem empregos em larga escala. As associações, por sua vez, outro tipo de pessoa jurídica, podem ser constituídas para defender interesses difusos, extrapolando assim os interesses individuais de seus membros. Mais uma vez, enxugando aqui, trocando em miúdos, é o seguinte: o interesse num condomínio edilício é muito restrito. O interesse em outras pessoas jurídicas é muito mais amplo. Se espraia para além daquele interesse das pessoas envolvidas naquilo lá. É inegável que uma sociedade que funcione bem, que crie empregos, que pague direito os seus devedores, os seus credores, está exercendo uma função social de extrema importância. Você vai falar, poxa, mas o condomínio edilício não tem uma função social?
Tem, mas você há de concordar comigo que é uma função social muito mais restrita ao interesse daqueles que lá habitam do que o interesse da sociedade em si, tá? E por fim, e aqui era o ponto central da discussão da importância e a discussão para a conclusão do STJ, o sistema de responsabilidade civil, de responsabilização pelas obrigações contraídas entre o condomínio edilício, ou na verdade comparando o condomínio edilício e outras pessoas jurídicas, o sistema é diferente. A responsabilidade de um é diferente da responsabilidade de outros. Olha só como é que ficou. Por fim, uma diferença relevante entre pessoa jurídica e condomínio diz com a responsabilidade pelo cumprimento de obrigações. No caso das pessoas jurídicas, por se tratar do ente autônomo distinto de suas obrigações, distinto de seus membros, a regra é que apenas ela responde por suas obrigações. Excepcionalmente, os membros podem vir a ser considerados responsáveis nas hipóteses previstas em lei, incluindo a desconsideração da personalidade jurídica ou na situação do artigo 46, inciso 5 do Código Civil, em que o ato constitutivo preveja essa possibilidade. No caso do condomínio, a lei não prevê a possibilidade de pactuação acerca da sua responsabilidade subsidiária ou dos seus integrantes. Pelo contrário, há disposição em sentido inverso, estatuindo que os condôminos são responsáveis pelas despesas do condomínio. Então, por fim, para que ele pudesse chegar àquela conclusão de se alcançar os bens dos condôminos, o ministro considerou que não há personalidade jurídica. Se não há personalidade jurídica, e vejam, quando eu falo de pessoa jurídica, a regra essencial é a responsabilidade da pessoa jurídica é dela e somente dela. Somente excepcionalmente eu posso responsabilizar os seus membros ou seus sócios, porque aí eu vou utilizar excepcionalmente, normalmente naqueles casos da lei do Código Civil, confusão patrimonial, desvio de finalidade, somente nessas hipóteses eu vou permitir que sejam responsabilizados os membros ou os sócios. Essa é a regra. No condomínio edilício não há essa barreira da personalidade jurídica. Não havendo a barreira da personalidade jurídica, a gente pode alcançar os bens dos condôminos sem problema nenhum. Vamos lá. Pessoal, deixa eu agradecer aqui, aproveitando esses aqui. Tem vários. Agradecer o pessoal que está vendo aqui. Vou até falar, porque o meu celular não funcionou, mas o do Felipe aqui está a posto. Então vamos lá. Agradecer a Veridiana Aguiar, Maria Micalopoulos, Lael Dourado, Cirineu Barbosa Romão, Andresa Gomes, Maria Regina Castelo Branco, Deni Carvalho. Valeu, obrigado mesmo, de verdade. Letícia Faria, o Marcelo Antunes, Lisiane Farias, o nosso professor Arthur está aí assistindo também, Arthur Zegger, obrigado. Alessandra Russo, a Grazi, que está aqui com a gente ajudando também, Diana Costa, Alice Formente, Rodrigo Alves, Israel Alves, uma família Alves inteira aqui em peso, Marcelo Leandro, o meu amigo, meu irmão Alberto Gentil Almeida Pedroso, Felipe Nunes Leite, o Ivosmar Ferraz, meu brother, meu ex-aluno, Felipe Nunes Leite, Ivosmar Ferraz, aí de novo, Felipe Martins, o Marcílio Oliveira, o Prius, informador jurídico, Rodolfo Severiano de Oliveira. Foi essa galera aí. Obrigado de verdade por estarem acompanhando aí. Vamos interagir, vamos mandar depois pergunta agora ou depois a gente responde, como vocês mandarem, tá? Então, na verdade, aqui eu vinha falando, essa questão da responsabilidade ela é muito importante, porque para o ministro chegar à conclusão de que eu poderia, na verdade, alcançar o bem dos condôminos, ele precisou antes discutir a ideia de que não há uma barreira criada pela personalidade jurídica, porque não há uma pessoa jurídica. Daí porque se os condôminos eles são responsáveis pelo pagamento das dívidas comuns, e isso é fato, né? Na verdade, a própria lei civil cuida disso e diz que a responsabilidade é dos condôminos. Se o condomínio não tiver condições de arcar com as suas despesas, conclui o STJ, então os condôminos podem ser alcançados, tá? Só para repetir, para nós finalizarmos, que no caso concreto o recurso não foi provido, mas não foi provido por conta de o caso concreto não reunir as condições de se possibilitar, de se facultar o alcance dos condôminos naquela situação. Porque, de acordo com o STJ, no caso concreto, não foram esgotadas as providências necessárias para que se permitisse, né, exaurisse a força do condomínio, né, de pagamento do condomínio, para que se passasse subsidiariamente aos seus condôminos. Tá? Para finalizar, eu queria, até para não estender demais, além dessas considerações que eu fiz, como eu falei brincando, mas é verdade,
A gente está trazendo esse acórdão aqui do recurso especial 1486478 lá do Paraná. Ele é muito importante, é muito bacana, depois eu posso disponibilizar isso, mas depois, se vocês puderem, deem uma olhada. Ele é muito interessante porque ele trouxe duas discussões ou dois pontos de vista. Como eu falei, o ministro Marco Aurélio Belize acompanhou o relator em relação ao desfecho do recurso, mas ele divergiu no que diz respeito a justamente essa tese, essa ideia da personalidade jurídica. E ele descreve, então, no seu voto divergente, que vocês podem acessar depois lá, ele faz um contraste também muito bem fundamentado a esses argumentos que eu trouxe do ministro Paulo de Tarso Sanseverino a favor, ou melhor, contra a personificação do condomínio edilício. Então, o ministro Marco Aurélio Belize, ele é a favor, ele entende que há personalidade jurídica, sim, e defende isso de maneira muito elegante e muito fundamentada, então vale a pena para nós ficarmos aí com esse contraste. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui, agradecendo de novo vocês aí que assistiram, que acompanharam, peço que compartilhem isso daí, pra gente é muito importante. E obrigado aí pela paciência, que eu sei que também não é fácil ficar aguentando aqui o professor falando esse monte de coisa. Então, obrigado de verdade, aí eu estou à disposição de vocês. Valeu!